ao slide, viu? Ó, peraí, deixa eu botar aqui o slide. Me digam aí, meninos, se vocês estão tendo acesso ao slide. Me confirmem, por favor. Ana e Daniel. Estão tendo acesso, né? Massa, muito bem. Então, vamos lá, né? Ó, dando continuidade ao assunto da semana passada, né? A gente tinha começado a equação de segundo grau. A gente viu lei de formação. Boa noite, Gabriele. A gente viu lei de formação. A gente viu também como resolver a equação quando ela está incompleta ou quando ela está completa. Eu quero que vocês me digam, ó, essa equação que eu vou botar aqui, ó, x mais 4 igual a zero. Vou dizer assim, ó, que essa daqui é a primeira equação e essa daqui é a segunda equação. X quadrado menos 16 igual a zero. Qual qual dessas duas equações aqui a gente pode dizer que é uma equação de segundo grau? A primeira ou a segunda? Rapidinho, me digam aí. Muito bem, essa segunda, tá vendo? Porque, ó, gente, para ser equação de segundo grau, você sempre vai olhar aqui, ó, para o expoente do x, tá vendo? Se o expoente for 2, é porque esse cara aqui ele é uma equação de segundo grau. Tranquilo? A gente falou também, na semana passada, a gente mostrou, né, na verdade, uma coisa chamada de lei de formação dessa equação de segundo grau, ou seja, vai ser basicamente a característica dela, a cara que ela vai ter. Então, toda vez que a gente tiver alguma expressão matemática com essa cara, aquilo ali já vai ser uma equação de segundo grau, que é essa daqui, ó. Ax quadrado mais bx, tudo isso daqui, mais c igual a zero, tá vendo? Porque lembra, para ser equação, precisa estar igualada a zero. Tranquilo? Então, nós temos aqui essa equaçãozinha, beleza? Isso aqui é a lei de formação geral, ou seja, é o que vai dar cara a uma equação de segundo grau. Beleza? Aí vamos lá. Eu quero que vocês me lembrem, quando esse A ele é positivo, ou seja, ele é um número maior que zero, qual é a classificação que a gente dá a essa equação? E a mesma coisa quando ele é menor que zero, qual é a classificação que a gente dá? Digo aí, primeiro, quando é maior que zero, ela vai ser considerada o quê? Vai ser classificada como o quê? Muito bem, isso mesmo, Rosena. Como uma equação que a gente diz que é uma equação crescente. Beleza? Então, ó, isso aqui vai ser uma equação que a gente chama de equação crescente. Beleza? E aí, consequentemente, quando ela tiver o A menor que zero, ela vai ser uma decrescente. Beleza? Decrescente. Nós também aprendemos semana passada a identificar os elementos, não foi? Eu vi que a galera estava se confundindo muito, certo? Que era quando a gente ia identificar os coeficientes, ou seja, quem está acompanhado do x quadrado, quem está acompanhado do x sozinho, que é o x elevado a 1, e qual é o termo independente. A galera estava confundindo muito semana passada. Eu espero que vocês tenham dado uma treinada para não confundir essa semana, beleza? Então vamos lá, gente. O A vai ser aquele termo, certo? Que está acompanhando aqui o x elevado ao quadrado. Beleza? O B vai ser aquele cara que está acompanhando o x sozinho. E o C é o termo independente. Se eu apresentasse para vocês esse caso aqui, ó, por exemplo, 4x ao quadrado mais 9x menos 3 igual a zero. Identifiquem para mim, por favor, quem é o A, quem é o B e quem é o C dessa equação. Identifiquem para mim, por favor. Quem é o A, quem é o B e quem é o C. Isso aqui é só uma revisão que a gente está fazendo, tá? Isso mesmo, Gabriel. Muito bem. O A vai ser o 4, o B vai ser o 9, o C vai ser o menos 3. Muito bem, certo? Aí vamos lá. Essa equação que eu apresentei para vocês aqui, ela seria do tipo completa ou do tipo incompleta? Essa equação especial. Muito bem, isso mesmo, Ana. Muito bem, ela seria completa porque ela tem todos os coeficientes aqui, tá vendo? Ela tem o A, tem o B, tem o C. Ela só vai ser incompleta quando algum deles valer zero. Por exemplo, lembrando, ó, essa equação, para ela ser do segundo grau, esse A ele precisa necessariamente ser diferente de zero. Só o A que não pode ser zero, certo? O resto pode ser qualquer um, pode ser qualquer valor. A gente até costuma dizer que vai ser pertencente aos números reais, beleza? Então, ó, vamos lá. Eu quero que vocês me digam essa equação aqui, ó. 2x menos 16, tudo isso igual a zero. Me digam, por favor, qual é o valor do A, qual é o valor do B e qual é o valor do C. Por favor. Nessa equação que eu tô botando aqui de azul. Ó, dessa daqui. Valor do A, valor do B, valor do C. Muito bem. A, é menos, a vai ser quanto? Muito bem. A vai ser 2, perfeito. O B. Vê se vocês encontram o B.
O A é 2, perfeito. Muito bem, o B é 0 e o C? Muito bem, e o C menos 16, perfeito. Então, ó, percebam, o B deu zero. Então, se algum desses elementos der zero, é porque essa equação, a gente diz que ela é uma equação, gente, incompleta, tá? Ó. Ela é uma equação incompleta. Beleza? E aí, para equações incompletas, nós temos um jeito ali diferente de resolver, viu? Nós temos uma forma diferente, ou seja, não precisa usar aquilo que a gente chama de Bhaskara. Beleza? Então, nós temos aqui dois tipos de equações. Aquelas em que o B é igual a zero. Toda vez que o B for igual a zero, a gente vai resolver assim. Preste atenção, ó. Por exemplo, eu tenho aqui, sei lá, 4x² menos 16, tudo isso igual a zero. Quando o B for igual a zero, ou seja, ela é incompleta, e quem é igual a zero é o B. A gente vai resolver isso como se estivesse resolvendo a equação do segundo grau, uma equação do primeiro grau normal. Ou seja, isolando o x. Deu para entender isso, gente? Então, ó, deixando o x no lado da igualdade, vai ficar assim, né? Ó, 4x² igual a 16 está negativo. Passa como por outro lado? Alguém me diz aí. Está negativo? Muito bem, passa positivo, tá vendo? 16. Então, deixando só o x² de um lado, o 4 passa como? Está multiplicando. Muito bem, dividindo, tá vendo? Quanto é que é 16 dividido por 4? Muito bem, 4. Portanto, olha, tá vendo essa potência que está aqui em cima? A gente viu semana passada. A potência passa em forma de quê, para o outro lado? Qual é a operação inversa da potência? Muito bem, raiz. Então, passa a raiz quadrada de 4. E aí vocês precisam tomar cuidado. Toda vez que vocês estiverem falando de equação de segundo grau, raiz quadrada tem que considerar o valor positivo, mas também tem que considerar o valor negativo. Sabe por quê? Porque raiz quadrada é o seguinte: qual é o número que eu multiplico por ele mesmo duas vezes que dá 4? Nós temos dois valores. Nós temos o 2 e temos o simétrico dele. Por quê? Porque, ó, 2 vezes 2, isso aqui dá 4 positivo. Mas, se eu pegar aqui, Rosena, do menos 2 vezes menos 2, percebam. Primeiro eu faço o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. E 2 vezes 2 também dá 4. Ou seja, menos 2 vezes menos 2 também dá 4. Portanto, o menos 2 também é raiz quadrada. Beleza? Do 4. Porque lembra lá, veja só. Quando eu estou trabalhando com a equação de segundo grau, eu vou ter, no mínimo, ó, eu vou ter, no mínimo, duas raízes. Beleza? Eu vou ter, no mínimo, duas raízes. Então, a equação incompleta de B só tem uma raiz? Não, Rosena, na verdade ela vai ter duas, certo? Sempre vai ter, no mínimo, duas. Tranquilo? E a raiz vai ser, nesse caso, 2 ou menos 2. Tranquilo? São esses dois valorizinhos aqui. Beleza? Aí sempre estranho quando vocês fizerem uma equação de segundo grau ali e ela só dá um único valor. Beleza? Antes vocês me perguntem, esses valores podem sim dar iguais. Mas aí você vai considerar sempre duas raízes. Beleza? Então, ó, vou passar, viu? Isso daqui, ó. Depois eu passo para vocês, não se preocupem, não. Então, eu coloquei aqui, ó, a lei de formação, beleza? E os elementos. Aí eu quero aqui, ó, nessa primeira parte, ó, deixa eu até pintar ela aqui, ó. Nessa primeira parte aqui, ó, eu vou chamar de parte um. Tá vendo? Eita, deixa eu botar aqui a minha caneta. Fica melhor. Beleza, ó. Essa aqui é a parte um, tá? Nessa parte um, eu quero que vocês identifiquem nessa letra A, nesse exemplo que eu botei. Qual é o valor do A, qual é o valor do B e qual é o valor do C, por favor, nessa primeira. Quem é o valor Pode do falar A? pelo áudio? Pode sim, deve, inclusive, fica até melhor. A é 4, B é Muito bem, 6 e C é 8. muito bem, isso mesmo, Ana. 4, 6, 8. Ana, nessa letra B, qual seria o valor de A, de B e de C? Menos 3, Certo? 9, Certo? menos 12. Muito bem. Ana, essa função, essa equação seria completa ou incompleta? A letra B. Completa? Completa, muito bem, isso mesmo. Aí, Ana, identifica para mim aqui na letra C qual é A, o B e o C, por favor. Calma aí. Certo. Tenta aí, porque agora aqui já mudou um pouco, não foi, ó? Esse A que tá A é aqui. 0, No caso, ó, quando não tá aparecendo, ó, quem a gente tem sempre? é 1.
Muito bem, tá vendo? Então, o A é 1, o B. Menos 9, Isso, e o C? menos 16. Muito bem, perfeito. Aqui, por último, Ana, A, B e C. Dessa daqui. E aí, identifique logo o que você sabe, o que você consegue aqui. O valor do A é quanto? 8x, Muito bem, 8. Perfeito. O B. 6, Isso, e o C? 0. Muito bem, tá vendo que não tá aparecendo. Perfeito, tá vendo, galera? Vocês estão sabendo identificar de boa. Isso aqui, inclusive, é importante, tá? Na parte que a gente, quando a gente for entrar hoje em função, vocês vão perceber que é importantíssimo saber identificar esses coeficientes, viu? Tem gente que não sabe, tem gente que não sabe fazer a identificação deles, não consegue resolver questões simples, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então vamos lá, pessoal, olha só. Vou aqui relembrar com vocês quando a equação ela é incompleta, toda vez que ela for incompleta, e ela te pedir a raiz. Gente, raiz eu falei na semana passada. Raiz vai ser sempre os valores, preste atenção nisso, ó. Os valores de x, beleza? Quando te pedir raiz ou zero, isso aqui a gente falou na semana passada, também é só revisão, tá? O que vai ser de novo vai ser só essa parte de Bhaskara, de número de raízes e soma e produto dessas raízes. Mas de resto a gente já viu tudo na semana passada, tá? Inclusive a aula já tá lá gravada. Então vamos lá, ó. Quando ele fala raiz, eu estou pedindo sempre os valores de x. Isso mesmo, Gabriel. Estou pedindo x1 e x uma linha, x duas linhas. Beleza? É isso mesmo. Aí, ó, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é analisar se essa equação ela é completa ou incompleta. Essa daqui ela é incompleta. E ela vai ser incompleta do tipo C igual a zero, porque vejam só, o A nesse caso vale 8, o B vale 16 e o C, Rosena, equivale zero, tá vendo? Aí, quando o C vale zero, aqui o caldo engrossa um pouquinho. Eu vi que a galera, semana passada, ficou meio louca com isso aqui, ficou tendo muita dificuldade de fazer, mas não tem muito segredo não, tá? Porque, ó, lembra lá, primeira coisa, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, veja só, eu vou analisar desses dois o que é que eles possuem em comum. Ou seja, eu tenho aqui, ó, o primeiro membro, presta atenção nisso, ó. Eu tenho o primeiro membro que eu estou pintando aqui de amarelo e eu tenho o segundo membro que eu vou pintar de verde. Eu quero que vocês me digam o que é que o primeiro membro e o segundo membro têm em comum. O que é que eles possuem ao mesmo tempo? X. Muito bem, X. Então, se o X é o que eles possuem em comum, eu posso botar esse X no que a gente chama de evidência. E aí, colocar em evidência é o seguinte, vejam só. Se eu vou botar o X em evidência, eu coloco o X, que é o que eu estou botando de evidência, abro parêntese e aí eu vou fazer o seguinte, vejam só. Eu vou dividir todo mundo por quem eu estou botando em evidência. Ou seja, ó, vou pegar primeiro o 8x ao quadrado, aí eu divido esse cara por x, tá vendo? Botar em evidência isso. Repito o sinal que está aqui e divido o segundo termo, que é o 16x, também por x. Aí tudo isso daqui tem que ser igual a zero. Aí eu venho para o canto aqui do quadro, daqui a pouco eu apago isso, tá? E eu vou resolver esses casos aqui. 8x quadrado sobre x. Gente, x quadrado, quando uma coisa está elevada ao quadrado, significa o quê? Quando está elevado ao quadrado? Multiplicação. Eu vou multiplicar ele por ele mesmo. Muito bem. Se eu tenho, por exemplo, 4 ao quadrado, Daniel, isso aqui significa que é 4 vezes 4, tá vendo? Se eu tiver 16 ao quadrado, significa 16 vezes 16, e assim por diante. Então, aqui, como eu tenho x ao quadrado, isso aqui significa x vezes x. Ó. Então, eu vou abrir desse jeito aqui, tá vendo? Ó? Porque agora, ó, o que é que eu posso fazer aqui, gente? Eu tenho x em cima e x embaixo. Dá para fazer o que com isso? Se eu tenho em cima e embaixo, estão iguais. Vou fazer o quê? Corta muito bem, Rosana. Aí, ó, gente, ou seja, vai sobrar em cima apenas, ó, o 8x, tá vendo? Aí, dentro do parênteses aqui, eu vou botar isso, ó, x vezes apenas 8x, que foi o que sobrou, mas do mesmo jeito, 16x dividido por x. X em cima, x embaixo, corta de novo, ó, o que sobrou. Só 16. Aí, ó, mais 16, tudo isso igual a zero, tá vendo? Aí, agora que eu coloquei em evidência, o que é que eu preciso fazer? Se liguem, ó, vou fazer o seguinte. Como os dois estão multiplicando e estão dando zero, eu já disse para vocês que o caso é o seguinte, vejam só. Eu vou pegar o primeiro carinha que está aqui. Eita, deixa eu botar uma cor mais clara. Peraí, viu, gente?
Então, eu vou pegar o primeiro cara que está aqui e vou igualar a zero. Sempre é isso, professor. Sempre nessa ordem. Então, x é igual a zero. E agora eu vou pegar o segundo cara que está ali, ó. Ó, deixa eu botar aqui uma outra cor. Pode ser o azul. Vou pegar esse outro cara que está aqui. Deixa eu até mudar, meu Deus do céu. Botar um verdinho, pode ser. Botar aqui um verde, ó. E agora eu vou pegar esse segundo cara que tá aqui, tá vendo? E também vou igualar ele a zero. Então vai ficar assim, ó. Presta atenção nisso, viu? X igual a zero e 8x mais 16 também igual a zero. E agora eu vou resolver essa de baixo. Por quê? Então, vendo esse x igual a zero, isso aqui é a primeira raiz. Então, x, uma linha, eu posso dizer que x, uma linha é igual a zero. Então, antes que vocês me perguntem, sim, toda vez que o C for igual a zero, uma das raízes vai ser obrigatoriamente igual a zero. Não tem para onde correr. Beleza? E agora essa de baixo aqui, ó, vai ter que resolver como equação do primeiro grau. Deixando o x de um lado, fica 8x igual a menos 16, porque 16 está positivo, passa negativo. X só pode ser igual a menos 16, o 8 está multiplicando, passa dividindo. 16 por 8 dá 2. Como o sinal do 16 está negativo, fica menos 2, tá vendo aqui, ó? Então, as duas raízes dessa equação são 0 e menos 2. Lembram disso daqui que a gente fez semana passada? A gente fez isso, não foi? Eu até botei alguns exemplos mais complexos e tudo mais na semana passada, né? Botei umas questõezinhas mais interessantes do que essas daqui. Beleza? Para quem não entendeu, eu vou fazer a letra B. Quero que vocês me digam, nessa letra B, quem é igual a zero? O A, o B ou o C? Muito bem, o C. Toda vez que o C for zero, Rosena, faz assim, ó. Bota em evidência. Aí vou botar em evidência o X. Eu quero que vocês me digam, façam aí direto. Quem vai ficar dentro do parêntese? Já resolvendo, já resolvo direto. Ou seja, eu vou pegar os dois membros e vou dividir os dois membros por quem eu estou botando em evidência. Que nesse caso especial é o X. Aí botando, muito bem, dentro vai ficar 8, muito bem, isso mesmo. Ó, dentro vai ficar X e vai ficar menos 8, tá vendo? Aí tudo isso igual a zero. O que é que eu faço agora? Rosa, se quiser, pode falar pelo microfone, viu? A galera toda aqui, viu? Se quiser, podem usar o microfone, fica até melhor. X igual a zero e depois? X menos 8 igual a zero também. Muito bem, isso mesmo. Aí, Rosena, resolvendo isso daqui, deixando o X no lado da igualdade, o X vai ser quanto? Ui. 8. Muito bem, 8, tá vendo? Ó? Acabou, tá vendo? Resolvemos também outra questãozinha, ó. Beleza? Então, isso eu tô fazendo com vocês toda vez que for incompleta. Tranquilo? Aí eu vou deixar, eu vou mandar para vocês esse slide e vocês em casa, se quiserem, resolvem a letra C e a letra D, tá? Eu vou pular porque eu quero aqui chegar nas questões de vestibular com vocês. Agora vejam, quando a equação for completa, aí a gente vai precisar usar um amigo chamado Bhaskara, beleza? Que é a equação, que é o método que a gente utiliza, um dos métodos que nós utilizamos para resolver equações do segundo grau, ou seja, para determinar, quando a gente vai determinar como é que se diz, meu Deus? Quando a gente vai determinar essas raízes, beleza? Deixa eu só ver aqui se eu botei aqui o nome dele certinho. Opa, tem um H, né? No meio aqui, né, ó. Foi mal, viu? Deixa eu botar aqui, ó. Vou até botar assim, ó. Beleza? Ó. Tranquilo? Bhaskara, tá? Ó, seguinte, tá? Toda vez que a gente precisar, ou seja, quando a gente tiver uma equação do segundo grau completa e a gente precisar determinar a raiz dela, a gente vai usar a Bhaskara. E aí, Bhaskara é muito simples, gente. Então, a primeira coisa que eu vou botar aqui é a equação, ou melhor, eu vou botar aqui a lei de formação de uma equação de segundo grau, ou seja, ax² mais bx mais c igual a zero. E aí, olha só, para resolver Bhaskara, o primeiro passo que a gente vai ter que fazer aqui, ó, o primeiro passo que a gente vai ter que fazer é determinar, encontrar o que nós chamamos de determinante, ou seja, o famoso delta. Beleza? E aí, esse símbolo que está aqui é delta, para quem não sabe, tá? Esse delta eu vou calcular ele usando essa fórmula aqui. B² menos 4 que multiplica A que multiplica C. Beleza? Anne, é muito, muito, muito mesmo, viu? A gente praticar, isso aqui não sai nunca mais da nossa cabeça.
E depois que a gente calcular esse delta, aí sim a gente vai partir para a fórmula de Bhaskara, que é essa daqui, ó. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo isso sobre 2 vezes o A. Antes que a galera me pergunte quem é o A, e o B e o C, são os coeficientes que a gente aprendeu lá atrás para determinar, beleza? É, quase isso, Gabi, quase isso, viu? Quase isso mesmo. Com o delta e o Bhaskara, justo. Pior que é verdade, né? Não tem para onde correr. Então, ó, vamos supor que eu colocasse esse exemplo aqui, gente, ó. Eu botasse esse exemplo aqui, deixa eu botar, peraí. Sei lá, x quadrado mais 2x mais 1, por exemplo, tá? Vou botar esse exemplo aqui, beleza? Vamos supor que a gente fosse resolver isso. Como era que eu fazia? Ó? O primeiro passo, quando eu pego uma equação de segundo grau completa, é identificar quais são os meus coeficientes, ou seja, qual o valor de A, de B e de C. Então, é isso que eu vou identificar aqui agora. Quem é A, quem é B e quem é C. Tranquilo? Aí eu observo aqui o quê? Que o A é quem acompanha o x quadrado. Como não está aparecendo, é 1. Então, o A vale 1. O B vai ser o 2 e o C vai ser 1. Tranquilo? Então, aqui, então, o valor de A, de B e de C. Depois disso, aplico primeiro em delta. Tem que fazer com calma, não tem para onde correr, não. Depois que você tiver com prática, é que você vai resolver rápido, tá? Mas, ó, primeiro, delta é igual a b quadrado, b é 2, então fica 2 ao quadrado. Tá vendo aqui? Menos 4, que multiplica o a, que vale 1, que multiplica o c, que vale 1 novamente. Então, delta só pode ser 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 1 de novo, 4. Então, o delta dá 4 menos 4, 0. Coisa boa. Quando o delta dá um valor que tem raiz quadrada exata, é maravilhoso. Aí, depois disso, Rosena, a gente parte para, de fato, Bhaskara. Ó, x é menos b, então fica menos 2, beleza? É só ir substituindo. Muito bem, isso mesmo, viu, Gabi? Menos 2, mais ou menos a raiz de delta. O delta, quanto foi que deu aqui pra gente? O delta deu 0, tá vendo? Tudo isso dividido por 2 vezes o a, e o a é 1. Então, vai ficar assim, ó, no final. X é igual a menos 2, mais ou menos. Gente, raiz quadrada de 0 é o próprio 0, tá? Porque 0 vezes 0 dá 0, tá vendo? Então, nem precisa aparecer. Diga aí, Ana. Fábio, eu me perdi um pouquinho aqui porque eu fui trocar de computador. Tem como você repetir? Tem, Ana, aqui a gente só tá fazendo Bhaskara, viu? Aí eu tava dizendo assim, que Bhaskara, quando é para resolver raízes de equações completas. E aí o primeiro passo que a gente tem que fazer é identificar os coeficientes. Eu botei um exemplo aqui, ó, x quadrado mais 2x mais 1. Aí a primeira coisa que eu fiz foi identificar os coeficientes, ó, tá vendo? Então o primeiro coeficiente é o a, que vale 1, que é quem acompanha x quadrado. O segundo coeficiente é o 2, é o b, que nesse caso vai ser 2, porque está acompanhando o x. E o último aqui, Ana, vai ser o C, tá vendo? Que é quem tá sozinho. Aí o primeiro passo que eu fiz, Ana, foi calcular o Bhaskara, ou melhor, foi calcular o delta, que a gente chama de discriminante. E aí o delta tem a fórmula aqui, tá vendo? B quadrado menos 4 que multiplica A, que multiplica C. E aí só substituir, tá vendo, Ana? Então no lugar do B eu coloquei 2, então ficou 2 ao quadrado, menos 4 que multiplica o A vale 1, vezes o C, que também vale 1. Aí só substituir. Aí fez 2 ao quadrado deu 4, tá vendo? Que é 2 vezes 2, menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1 de novo dá o próprio 4. Aí ficou 4 menos 4, 0. Ou seja, só questão de matemática básica. Tá vendo? Só fiz o cálculozinho básico. Aí depois que eu fiz o delta, Ana, eu vou pegar e substituir de fato na fórmula de Bhaskara, beleza? Que vai ser essa daqui. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o A. Tranquilo? Isso aqui a gente vai suprimir a demonstração. Não precisa aprender a demonstração, ou seja, de onde vem a fórmula. A gente só precisa saber desse dispositivo, ou seja, da expressão e aplicar ela, beleza? Nossa obrigação. Aí agora, Ana, ó, só substituir. Então ficou menos o B, ou seja, menos 2, mais ou menos raiz de 0. Por que 0, professor? Porque a gente tem aqui o delta vale 0. Então fica raiz quadrada de 0, tá vendo? Tudo isso dividido por 2 vezes o A é 1, então fica 2 vezes 1. Aí, resolvendo agora, fica o menos 2 repete, mais ou menos, raiz de 0 é o próprio 0, então não precisa nem aparecer, tá vendo? Que vai ficar menos 2 mais 0, pô, não vai mudar nada, tá vendo? Tudo isso dividido por quanto, ó? 2 vezes 1, 2. Então, nós teremos aqui duas raízes, mas por coincidência, gente, essas raízes são iguais, tá? Daqui a pouco eu explico para vocês por que é que elas vão ser iguais, tá? Então, vai ficar aqui, ó, menos 1 e menos 1, beleza? Então, tenho aqui, ó, duas situações. Tranquilo? Então, aqui duas situaçõezinhas.
Beleza? Menos 1 e menos 1. Duas raízes iguais. Podem ter? Pode, tranquilo. Aí, para aprender isso aqui, a gente vai ver o número de raízes. E aí, gente, o número de raízes, eu vou usar o valor do delta. Tá vendo o discriminante que tá aqui? Então, anotem no caderninho de vocês aí, no resumo, que toda vez, Gabi, toda vez que o delta for um número positivo, ou seja, for um número maior que zero, nós teremos duas raízes. Eita, meu Deus do céu, desculpa. Duas raízes diferentes. Ó, duas raízes diferentes. Beleza? Quando tivermos o delta igual a zero, nós teremos duas raízes iguais. Foi o que aconteceu aqui agora, gente. Ó, percebam, se liguem aqui, ó. Isso aqui é muito fácil de entender. O nosso delta deu zero. Então, se o nosso delta deu zero, é porque nós teremos duas raízes iguais. E foi o que aconteceu. Nós tivemos menos 1 e menos 1, tá vendo? Algumas literaturas, algumas questões vão dizer que nós teremos uma única raiz. Tá correto também dizer, tá, gente? Isso. Você pode tanto dizer que é uma única raiz ou então duas raízes reais iguais. Vou tirar assim, eu vou mandar pro grupo, viu, Gabi? O slide em PDF, tá? E por último agora, nós temos... Eita, desculpa. E por último agora, nós temos esse caso aqui, ó. Quando o delta, ele é um número negativo, ou seja, um número menor que zero. Quando isso acontecer, gente, é porque nós não teremos nenhuma raiz real. Nenhuma raiz real. Então, a gente vai dizer que não existem as raízes, beleza? Jéssica, isso aqui é novo, né? Para a maioria do pessoal de escola pública é realmente novo, viu? Realmente novo. Infelizmente, o professor acaba pulando essa parte, só vê a equação do segundo grau de forma muito básica, muito simples. Beleza? Mas saiba que isso existe e isso vai te ajudar bastante. Tá certo? Então, anota aí qualquer coisa que você precisar, futuramente a gente aplica isso, viu? Agora, por último, a gente tem aqui a soma e o produto das raízes, porque nem sempre a gente precisa determinar essas raízes para saber a soma e o produto delas. Isso aqui, inclusive, se vocês forem ver, analisar em um curso mais avançado, vocês vão perceber que lá eles vão chamar isso aqui de relações de Girardi. Relações de Girardi. Beleza? Tranquilo? Vejam só. Em soma e produto, eu vou ter, então, a lei de formação geral, que é ax quadrado mais bx, tudo, mais c igual a zero, mais c igual a zero. Quando a gente quiser determinar a soma, que eu vou chamar de... Vou até botar assim, gente, ó. Melhor, tá? Vou botar aqui, ó. A soma, preste atenção nisso, tá? Vou chamar de S. A soma dessas funções, dessas raízes, perdão, vai ser essa fórmula aqui. Menos B dividido por A. Tá vendo? Meu Deus, Jéssica, socorro. Mas se preocupe não que aqui no curso você vê, tá? A gente vai... se você se dedicar, eu lhe garanto que você vai conseguir suprir todas as necessidades que o colégio deixou aberto, viu? É só você se esforçar. Eu lhe garanto que aqui você vai ter todos o suporte. Você está tendo uma aula no mesmo nível ali que um colégio, por exemplo, o Montessori ou o Colégio 7, beleza? Aqui você está tendo a mesma aula que uma pessoa de escola particular tem, beleza? Então é só aproveitar muito a oportunidade que eu lhe garanto que é sucesso, viu? Isso aqui não tem segredo, não. Beleza? Sabe que eu estou aqui, pode contar comigo, viu? Então, para fazer a soma dessas raízes, eu vou usar essa fórmula, menos B sobre A. E para fazer o produto delas, para saber o produto delas, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. C sobre A, beleza? É basicamente isso, ó. Tranquilo? Então é isso, ó. Nós temos aqui soma e produto dessas raízes. Então, ó, vamos supor que eu tivesse aqui esse exemplo, ó, presta atenção, viu? Tivesse esse exemplo aqui, ó, por exemplo, 4x² mais 16x mais 32 igual a zero. Se eu quisesse determinar, por exemplo, a soma dessas raízes aqui, eu não precisaria fazer, ou seja, aplicar o Bhaskara. Se eu quiser só a soma, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar menos B
e dividir isso por A. Ó, percebam que o B vale quanto? Ó? Vale 16. Então, eu vou alterar esse sinal. Então, fica menos 16 sobre o A. Ó, o A, quanto é que vale aqui, Rosena? O A vale 4, tá vendo? Então, 16 sobre 4 dá menos 4. Então, a soma, se a gente for resolver as raízes dessa equação aqui, a soma delas tem que dar menos 4. Enquanto o produto tem que ser C sobre A. O C, quanto é que vale aqui o C dessa questão? 32. Muito bem, 32. E o A, quanto é que vale? 4. Muito bem, tá vendo? 32 por 4, ó, 8. Tá vendo? Então, se a gente fizer se a gente aplicar a Bhaskara nessa raiz aqui, nessa equação, desculpa, e a gente pegar as duas raízes e somar, as duas raízes tem que dar menos 4 a soma, beleza? E quando a gente fizer o produto delas, dá 8 positivo. Depois testem aí para fazer a prova real, mas tem que dar isso, tá? Mas aqui, essas relações de Girardi a gente faz para não precisar toda vez ter que fazer essas, no caso, aplicar a Bhaskara. Tranquilo? Sabe? Oi. Então, no caso, quando faz a soma, se, por exemplo, o B é menos, né, na fórmula aí de soma. Sim, isso. E aí, na equação tá mais, no caso, tem que fazer aquele jogo de sinais, né? Perfeito, isso mesmo, viu, Ana? Isso mesmo, viu? Tranquilo? Ó, pode passar, né, gente? Isso daqui? Pra gente poder fazer algumas questõezinhas, tá? Pra eu aplicar umas questõezinhas para eu ensinar para vocês, ó. Vejam só como é que as questões podem ser aplicadas. Primeira coisa, usando geometria plana. Mas, assim, quando envolve geometria plana, não é difícil, tá, gente? Vocês vão ver que é bem tranquilo. Porque, ó, vejam só. Ele fala assim, ó. Uma área, uma região retangular teve as suas dimensões descritas em metros, conforme a imagem a seguir. Presta atenção nisso, ó. O valor de x que faz com que a área dessa região seja igual a 21 é quanto? Então, vamos lá, pessoal. Toda vez que vocês tiverem um quadrado como figura geométrica, e ele pedir para vocês a área desse quadrado, vocês vão fazer o seguinte, ó. Lembra, quadrado é aquele polígono, ou seja, aquela figura geométrica plana que tem todos os lados iguais. Deu para entender isso? Tem todos os lados iguais. Tem 4 lados, os 4 lados são iguais. Para determinar a área disso, o que a gente vai fazer é pegar os dois lados que tem aqui, ó, tá vendo, ó? A largura e a altura, beleza? Ou largura e comprimento, e a gente vai ter que multiplicar eles dois, ó, tá vendo? É isso que a gente vai fazer quando tiver um quadrado. Ou seja, o quadrado, gente, a área vai ser basicamente L ao quadrado, tá? É só pegar ali o lado e elevar esse lado ao quadrado. Quando a gente tiver um retângulo, preste atenção nisso, ó. Quando tivermos um retângulo, tá vendo aqui, Jéssica? Ó, galera, presta atenção, ó. Quando tivermos um retângulo e eu quiser a área desse retângulo, diferente do quadrado, um retângulo, ele não tem os dois lados iguais. Muito bem, isso mesmo, Ana. Pego a base e multiplico pela altura, ó. Tá vendo? Vou até botar assim, ó. Base vezes altura, tá vendo? É isso que eu vou fazer para determinar a área. Como aqui eu tenho um retângulo, que é uma região retangular, e ele está falando de área, eu vou ter que pegar a base e multiplicar pela altura. Desse retângulo, quanto é que vale a base? Me digam aí. X mais 3. Muito bem, x mais 3. E a altura? X menos 1. Muito bem, tá vendo? Então, para calcular a área disso aqui, eu pego x mais 3, que é a base, e multiplico pela altura, que é x menos 1. E aqui eu já tenho a área, tá vendo? Muito bem. E aí, essa área, a questão disse que era para valer quanto? A área, ó. Ó, quanto é que é para valer? 21. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer ali é igualar, tá vendo? Então, a gente vai igualar da seguinte forma, ó. Presta atenção aqui. Todo mundo, ó. A gente vai igualar assim, ó. Que a gente vai dizer que a área vale 21. Então, a área, a gente vai aqui em cima, que é x mais 3 vezes x menos 1. Tudo isso tem que ser igual a 21, tá vendo? Porque as duas coisas são as áreas, tá vendo? Aí só igualei. Aqui a gente já estudou como era que fazia para resolver isso. Como é que eu faço? Para resolver esse produto Chuveirinho? aqui. Chuveirinho, isso mesmo, tá vendo? Ó? Então fica x vezes x, dá quanto? 2x. Não.
Não, x ao quadrado. Muito bem, isso mesmo, x ao quadrado. X vezes menos 1, quanto é que dá isso? X Isso aí, positivo ou negativo? Negativo. Muito bem, isso negativo. mesmo. X. 3 vezes x? 3x. 3x. Muito bem. E quanto é que vai dar 3 vezes menos 1? Menos 3. 3. Muito bem, tudo isso igual a 21. Eu quero que vocês me digam, a equação que deu aqui só de olhar é do primeiro ou do segundo grau? Segundo. Segundo. Toda vez, gente, que for de segundo grau, tem que botar todo mundo para antes da igualdade. Então, tá vendo esse 21 e não tá depois da igualdade? Eu vou ter que trazer ele para cá, ó, tá vendo? E aí eu vou trazer ele já organizando isso daqui. Vê se vocês enxergam isso, ó. Tá vendo esses dois caras? Eles dois são semelhantes, então dá para a gente operar eles. Porque, veja, ó, vou repetir o x quadrado, porque ele não vai operar com ninguém, e aqui fica menos x com 3x, ou seja, eu tenho 3x e eu vou tirar 1x. Quando eu tiro 1x, sobraram quantos x? 2. Muito bem, então fica mais 2x, tá vendo? Aí tudo isso menos 3, o 21 passa como para esse lado? Se ele está positivo. Ó, negativo, muito bem. Então fica x quadrado mais 2x. Quanto é que dá menos 3 com menos 21? Muito bem, menos 24. Vou botar para cá para cima, tá? Eu só apaguei, porque ali fica muito ruim de escrever, tá? Senão eu não consigo não escrever. Então vai ficar, ó, x quadrado mais 2x menos 24, tudo isso igual a zero. Perfeito. Pronto, essa equação é completa ou incompleta? Completa. Então, para resolver, usa quem? Adivinha? Como é que eu faço? Bhaskara, muito bem, tá vendo? Então, ó, para aplicar Bhaskara, vou até botar aqui, ó, aplicando Bhaskara nesse cara aqui, beleza? Primeiro, eu tenho que lembrar da fórmula do delta. O delta, alguém me lembra quem era o delta? Qual era a fórmula do delta? Eu também, Rosana, não tinha escrevido errado, aí depois que eu lembrei aqui atrás, deixa eu te mostrar, ó, tá vendo? Ó, Rosana, eu não tinha botado o H, eu nunca lembro que tem H, acredita? Porque assim, na Eu verdade, lembro, com o mas H, eu fico na dúvida de onde fica. porque assim, na verdade, Rosana, não está errado esse jeito que a gente escreve, não. Mas é porque assim, a gente acaba botando o H por conta da origem do nome dele, né? Mas se você for, tipo, trazer para o Brasil, de fato, para você abrasileirar, é só você tirar o H, mas aí você precisa pôr só o acento no A. Aí fica básica. Tá vendo? Mas diga isso. Esse negócio de língua portuguesa é Entendi. complexo, Botar né? assim agora com acento é melhor. Eu Mais acho fácil lembrar. Eu também acho, viu? Muito, muito mesmo. Esses nomes assim que tem origem. Nossa, eu não gosto muito, não. Vamos lá, ó. Focando aqui, muito bem. O Anne já botou ali, b quadrado menos 4ac, beleza? Vamos lá, identifiquem aqui para mim, por favor, gente. Quem é o A, quem é o B, quem é o C dessa equação? A é 1, Certo? B é 2 e Certo. C é menos 24. Muito bem, isso mesmo, tá vendo? Vamos aqui só para fazer agora, ó, para fazer a substituição. Então fica b quadrado, ou seja, 2 quadrado, menos 4 que multiplica 1, que é o A, que multiplica o C, que vale menos 24. Tá vendo aqui, gente? Ó, massa, né? Então, delta só pode ser 2 ao quadrado é 4, tá vendo? Agora aqui tem que tomar cuidado, ó. Menos com menos dá o quê? Tá mais, né? Muito bem. E quanto é que dá 4 vezes 24? 4 vezes 24. Gente, sabe como é que eu faço esses cálculos rápido, ó? Por exemplo, eu quero saber quanto é que é 4 vezes 24, né, ó? Vezes o 24. Ô, gente, se liguem. Isso, muito bem, Ana. Mas ó, olha como é que eu faço. Na minha cabeça, eu faço o fatorado isso. Porque, vejam, o 2 que está aqui na frente não corresponde ao 20, não é isso? Corresponde ao 20, né? E aí, se eu tirei o 20 do 24, no outro lado sobrou 4,
Aí eu faço assim, ó. Quanto é que é 4 vezes 20? Que é muito mais fácil. 4 vezes 20, eu sei que é só pegar o 4 e multiplicar pelo 2. Dá 80. Aí, na minha cabeça, eu faço 4 vezes 4, que era o que sobrou. 16. No final, eu somo 80 com 16, 96, tá vendo? Eu faço fracionando isso na cabeça. No começo pode parecer complexo. Depois vocês começam a perceber que fatorando a coisa fica muito mais rápida. Então, dá 96. 4 mais 96 dá 100, não é isso? Ó. Então, nesse caso, nosso delta é 100, tá? Com o delta sendo 100 ali, lindinho, bonitinho, maravilhoso pra gente, agora iremos, de fato, aplicar a Bhaskara. X é menos B, mais ou menos raiz de delta, tudo isso sobre 2 vezes o A. Substituindo fica como ali, gente? Me digam aí. Quando eu for substituir. Menos 2, Isso, mais ou menos raiz de 100, isso. sobre 2 vezes 1. Muito bem, isso mesmo. Então fica menos 2, mais ou menos. Quem sabe quanto é que é a raiz quadrada de 100? 10. 10, muito bem, tá vendo? E 2 vezes o meu próprio 2. Ó. Aí vamos lá pra gente fazer, ó. X uma linha, vou usar primeiro o valor que é positivo aqui, tá vendo? Ó? Então fica menos 2 mais 10 sobre 2. Tá vendo? Então fica menos 2 mais 10, ou seja, tenho 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou tirar 2. Tiro 1, tiro 2. Olha quanto foi que sobrou. Ó. 8. Aí sobra 8 positivo, tá vendo? Aí vai ficar basicamente 8 sobre 2. Então a resposta 4, tá vendo? Ó? A primeira resposta. Fizemos x uma linha, faremos x duas linhas. Só que agora, ó, eu vou usar o valor negativo, tá vendo? Ó, tem que tomar cuidado com isso. Para não confundir, a galera confunde, tá? Quanto é que é menos 2 com menos 10? Muito bem, menos 12. E menos 12 por 2 dá quanto, Jéssica? Muito bem. Cadê? Menos 6, isso mesmo, tá vendo? Perfeito. Então, as respostas são menos 4 e menos 6, beleza? Tranquilo? Temos aqui, então, os dois valores. Mas perceba, ele quer saber o valor de x. Gente, se x faz parte de um lado de alguma coisa, então significa que ele é uma medida. Não existe medidas negativas, entende? Eu não posso dizer assim, Jéssica, que fulano mede menos 1,5. Como assim? Ou fulano andou menos 4 metros. Como ele andou menos 4 metros? Não, ele andou 4 metros. Se foi para frente ou para trás, pouco me importa. Vai ser tudo positivo. Aí, ó, nesse caso, 4, letra D de dado. Muito bem, tá vendo? Ó? Fácil ou difícil? Vocês Essa consideram questão essa é bem complexa, é bem grandezinha, né? Acaba da grandinha, pessoa né? perder. Bastante, bem grandinha mesmo, né, velho? Bem grandinha. Aqui também poderia, Ana, fazer por tentativa, mas veja só, por tentativa você teria que fazer de 1 por 1, tá certo? Então, como é que eu faria, como era que daria para fazer, Ana, por tentativa? Perceba, ele não quer que a área dê 21, você sabe que a área do retângulo é base vezes a altura. Então, você ia substituindo de 1 por 1, ou seja, primeiro faria o A ele está dizendo que vale 1. Ou seja, o x teria que valer 1. Então, se o x valer 1, esse lado vai valer quanto, Ana? Se o x valer 1. 4. 4, muito bem. E esse outro vai valer quanto? 0. 0. Aí, quanto tu multiplicar, dá quanto? Ó? 4 vezes 0, 0. 0. Então, já não dá, porque tem que estar 21, tá vendo? Deu para entender? Como é? Aí, Sim. a gente ia fazer agora, a gente ia tentar a B, ó, porque A não deu. Vamos tentar a B. A B, o x daria 2. Se fosse 2, aqui daria quanto esse lado? 5. 5, muito bem. Aí tinha que multiplicar por esse. Daria quanto esse? 1. 1? Isso, muito bem. Aí, quando fizer essa área, dava 5. Não é, 5. porque tem que ser 21, então já não dá, tá vendo? Aí, riscava isso aqui também. Ia tentar a letra C, Ana, tá vendo? Ó? Se fosse 3, quanto é que daria esse lado? 6. E o outro? 2. 2. Então, quanto era que daria a área? 12. 12. Ainda não é, tá vendo? Ó? Porque tem que dar 21. E agora, quando a gente fizesse, Ana, ó, por último, 4, ó. Então, quanto é que daria esse lado aqui, se fosse 4? 7.
7, muito bem. E o outro lado ali? 3. 3. E 3 vezes 7, ou 7 vezes 3? 21. Muito bem, tá vendo? Perfeitamente, ó. Daria D, tá vendo? Dava para fazer assim também, tá? Por tentativa, viu? Na dúvida, Ana, faz por tentativa, tá? Acho que a Beleza? tentativa seria ia ser mais rápido. Mais rápido, justo, é. Só que, Ana, o Questão do ruim Enem, no Enem na prova, é, mais fácil por tentativa, porque se a gente for fazer por esse lado, a gente vai tomar muito tempo. Só que, Ana, o bom de vocês tentarem em casa por esse outro método é porque, assim, Ana, tem questões, principalmente para quem quer medicina, que a gente não consegue fazer por tentativa, entende? Então, assim, você tem que saber o assunto em si. Então, é bom porque vocês vão aprendendo a lidar com essas informações, porque realmente, matemática, o problema é porque é muita informação, entende? Muita informação mesmo. Aí você vai praticando, 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 até você ficar bom, até você naturalizar isso. Aí, por exemplo, você fica muito bom nesses cálculos, aí automaticamente física já fica mais tranquilo para você. Porque, tipo, física já não dá para fazer tanto por tentativa, tem que ter o cálculo matemático por trás. Beleza? Aí você pode fazer como, Ana, em casa? Tenta sempre pelas duas formas. A tentativa, mas também tenta fazer o cálculo. Forçar a sua cabecinha para fazer o cálculo. Aí você vai estar boa Eu em acho que todos. quando eu faço essas questões, o que eu mais erro é os sinais. Eu sempre tenho a tabelinha aqui dos sinais, só que mesmo assim eu sempre erro. Quando é para colocar menos, eu coloco mais. Quando é para colocar mais, eu coloco menos. Eu sempre troco. Mas não se preocupe não, que você praticando bastante, 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 eu lhe garanto que vai normalizar. Fique tranquila, viu? Faça todas as listas. Por isso que eu boto muita questão, porque eu quero que vocês vão naturalizando isso, viu? Bota na cabeça mesmo para não errar mais. Então vamos lá, a segunda questão. Dada a equação, podemos afirmar que o conjunto de soluções dessa equação é o qual? Aqui, é o quê? Vamos lá, como é que eu faço? Como é que eu começo a resolver essa questão? Por delta. Muito bem, isso mesmo. Então, vamos lá. O delta, qual é a fórmula? Eu quero que vocês repitam a fórmula, viu? 1 bilhão de vezes. Qual é a fórmula do delta? Calma aí que eu esqueci. Fala, pronto, coloca É aí. B ao quadrado Certo. menos 4AC. Muito bem, isso mesmo, tá vendo? Aí Me vamos lá. Identifiquem para mim ali naquela equação quem é A, quem é B e quem é C, por favor. O A vale quanto, gente? Menos 1, né? É menos 1, O B, é menos 4 e C é 5. muito bem, isso mesmo. Rosane, me ajuda aqui a agir para a gente substituir na fórmula. Aí fica menos menos 4 ao 4 ao quadrado, quadrado. Isso, menos 4 vezes menos 1 isso. vezes 5. Muito bem, isso mesmo. Quanto é que dá menos 4 ao quadrado? 16. Isso aí, muito bem, tá vendo? Aí, do outro lado vai ficar como? Quanto, no caso? 20 positivo. 20 positivo. Isso mesmo, Rosana, muito bem. Ó. Menos com menos mais, 4 vezes 5, 20. Então, quanto é que dá o delta? 36. Muito bem, isso mesmo, Rosana. Agora vamos partir para a segunda fase, para a segunda parte. Quem lembra qual é o delta? Ou qual é o Bhaskara, a fórmula de Bhaskara em si? É menos B mais ou menos raiz de delta. Isso. 2 vezes A. Muito bem, isso mesmo. Rosana, me ajuda aqui para a gente substituir na fórmula. Vai ser 4. Isso aí, muito bem, porque fica menos da fórmula. Com menos daqui é menos com menos dá mais, muito bem. Mais ou menos. Mais ou menos raiz de 36 Isso, sobre 2 vezes menos 1. muito bem, isso mesmo, tá vendo? Aí vamos aqui para gente resolver essa raiz. A raiz de 36, quanto é que é? 6 Muito bem. E 2 vezes menos 1? menos 2. Muito bem, tá vendo? Ó. Aí sabe o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar esse menos que tá aqui, tá vendo? E eu vou jogar ele para cá para cima, ó. Tá vendo? Que fica melhor, ó. Vou botar assim, ó. Beleza? E dá para botar ele lá para cima também, tá, gente? É a mesma coisa, viu? Só peguei os menos que tava aqui em cima, joguei aqui embaixo, joguei lá para cima. Aí vamos lá para a gente poder fazer as duas raízes aqui, tá? Ó. A primeira raiz eu vou usar o valor positivo, tá?
Então, a primeira raiz fica menos 4 mais 6 sobre 2. Quanto é que vai dar isso aqui? Muito bem, porque fica menos 4 com 6 dá 2. 2 sobre 2 dá 1. Perfeito. E x, duas linhas. Deixa eu botar para cá, para baixo, ó. Eu vou usar o valor negativo. Menos 4 com menos 6 sobre 2. Quanto é que dá menos 4 com menos 6? Menos 10. Muito bem. Menos 10 sobre 2, Rosana? Menos 5. Muito bem, tá vendo? Ó? Beleza. Então, temos aqui, ó. Então, conjunto solução tem que ser 1 e menos 5, ou menos 5 e 1. Ó. Letra C de casa. E aí, fácil ou difícil, meninas? E meninos também. Fácil. Fácil, né? Bem tranquilo, né? Só foi mais fácil do que a outra. Né? Porque essa outra aqui, como ela usa geometria plana, ela realmente é um pouco mais complexa do que essa aqui, que é mais direta, né? Agora, eu quero mostrar para vocês aqui esse tipo de questão, que é como se fosse um sistema de equação, tá, gente? É como se fosse um sistema de equação. Que ela diz assim, ó, a multiplicação entre a idade de Carita e a idade de Carla é igual a 374. Carita é 5 anos mais velha que Carla. Quantos anos Carla e Carita possuem? Tá vendo aqui? Então, vejam só. Ó, seguinte, tá? Eles estão dizendo, existem duas formas de fazer também, tá? Tanto por tentativa, quanto você pode fazer usando a equação de segundo grau, beleza? Para fazer usando a equação de segundo grau, você tem que fazer assim, ó. Não são duas idades, não são duas pessoas, então eu vou fazer assim, vejam só, ó. O de Carita, certo? A idade de Carita que está aqui, eu vou chamar essa idade de A, beleza? E vou chamar a idade de Carla de B, vê se vocês entenderam isso. Vou chamar a idade de Carita de A e a idade de Carla de B. Então, ele está dizendo aqui que a multiplicação entre essas duas idades, ou seja, se eu pegar a idade de Carita e multiplicar pela idade de Carla, isso aqui tem que dar 374. E ele disse aqui também que Carita é 5 anos mais velha que Carla. Ou seja, se eu pegar a idade de Carita, tem que ser a idade de Carla mais 5, porque ela é 5 anos mais velha, ou seja, ela tem 5 anos a mais que a anterior. Olha, e aqui eu vou ter um sistema de equações, tá vendo? Aí, com esse sistema de equações, eu venho na mais simples, que nesse caso vai ser, ó, eu tenho a equação 1 e tenho a equação 2. A mais simples é a 2, porque ela está com soma, beleza? Então, na verdade, fazer assim, ó, como eu já tenho aqui, né, quanto é que vale o A, então eu vou fazer o seguinte, vou na primeira equação e vou substituir a segunda, ou seja, eu não disse a vocês, a gente não encontrou que o A, que é a idade de Carita, é a idade de Carla mais 5, então eu vou substituir aqui em cima. Então, no lugar do A, eu vou botar B mais 5, e aí, ó, repito o B, que já estava aqui, tudo isso igual a 374. Todo mundo entendeu isso que a gente fez aqui? Digam aí. Sim, né? Muito bem, porque eu peguei só essa de baixo, joguei nessa de cima. Agora aqui tem que resolver por chuveirinho, né? Distributivo, ó. Quanto é que dá B vezes B, gente? Eita, já vai acabar a aula. B ao quadrado. Muito bem. 5 vezes B? 5B. Muito bem, tudo isso igual a 374. E a equação aqui vai ser de que grau? Primeiro ou segundo? Segundo, né? Segundo grau. Aí eu preciso passar todo mundo para antes da igualdade. Então fica B quadrado mais 5B menos 374 do outro lado sobre o zero. Aí aqui o mesmo esquema, olha, aplica a Bhaskara, tá vendo? Então primeiro delta, aí lembra da fórmula. Qual era a mesma fórmula de delta? B ao quadrado menos 4AC. Muito bem, tá vendo? Então, delta fica. Vamos aqui para a gente identificar quem é A, quem é B e quem é C, beleza? O A vale 1, o B vale 5, o C vale menos 374. Então, fica B quadrado, fica 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1, porque é o A,
vezes o menos 374. Aí fica assim, gente, ó. Delta é 5 ao quadrado, é 5 vezes 5 dá 25. Menos com menos dá mais. 374 vezes 4. Bora fazer aqui junto comigo, viu? Vê se vocês acompanham isso, ó. 4 vezes 4 dá 16, sobe 1, desce 6. 4 vezes 7 dá 28, com 1 dá 29. E 4 vezes 3 dá 12, 12 com 2 dá 14. Então, vai ficar 1.496. Quando a gente somar com 25, isso vai dar 11, 12, 6 e 1. Ou seja, o delta fica 1.621. Tá vendo aqui? Temos, então, o valor do nosso delta, viu? Depois do delta, aplica em quem? Quem lembra? No Bhaskara, né? Agora É vem a isso. básica. Muito bem. Qual é a mesma fórmula, Bhaskara? B elevado ao quadrado. Eita, meu Deus. Menos B no caso, né? Menos B É isso. Muito elevado ao bem. quadrado. Mais ou menos a raiz de delta. Tudo Isso isso aí, sobre muito 2 vezes A. Muito bem, tá vendo? Ó? Agora a gente vai substituir, ó. Fica menos o B, então fica menos 5. Mais ou menos a raiz de 1.621. Tudo isso aqui, dividido por 2 vezes o A, vai ficar 2 vezes 1 é o próprio 2. Já vou fazer direto, tá, gente? Ali fica mais fácil, tá? Eu acho, acredito, tá? Então, ali, agora a gente vai só resolver ali quanto é que é a raiz quadrada de 1.621. Ó, de 1.621. Beleza? Então, ó, pessoal, aqui a gente vai perceber que vai dar um valor aproximado, tá? Porque vai ficar 1.621. Então, nesse caso, vai dar aproximadamente 40 isso daqui, tá? Então, fica menos 5, mais ou menos 40, tudo isso sobre 2. Nisso aqui, eu ver aí se eu fiz alguma coisa errada, ó. A multiplicação entre as idades é 374, tá certo? Muito bem. B quadrado dá 25, muito bem. 374 vezes 4, deixa eu só ver aqui, gente, se eu fiz tudo certinho, tá? Eu tô achando esse cálculo meio estranho, meio esquisito. 374 vezes 4 dá 1.496. 1.496, muito bem, tá certo. Mais 25. 1.521, na verdade, né, gente? Desculpe. 1.500, não 1.621, mas 1.521. Isso aqui, ó. 1.500. Olha. Por isso que eu tava achando estranho, cara. 1.521 e não 1.621, ó. Desculpem isso, tá, gente? Porque agora sim vai ter um valor ali exato, né? Porque não tem como ter dado aqui um valor não exato, né? De 1.521. Porque agora sim vai ficar 39, não é isso? Muito bem, ó, tá vendo? Então aqui dá 39, gente, ó. Porque a raiz quadrada de 1.521 dá 39, viu? Então vai ficar assim, ó. Nós teremos aqui duas raízes, tá? Nós teremos, então, a nossa primeira raiz, beleza? E aí a nossa primeira raiz aqui vai ficar menos 5. Opa, deixa eu botar aqui, ó. X, no caso, cadê? Isso, B vai ser igual a, vamos lá, viu? Menos 5 mais 39 sobre 2. Fica, então, menos 5 mais 39 dá 34. Quanto é que dá a metade? Qual a metade de 34, gente? 17, muito bem, tá vendo? Ó? E aí nem adianta tentar a outra, gente, porque a outra vai dar negativo e existe e não existe idade negativa, não é isso? Então nem precisa a gente fazer, ó, por quê? A segunda daria isso aqui, ó. Menos 5 menos 39 sobre 2, tá vendo? Daria menos 44 sobre 2, daria menos 22. Não existe idade negativa, então não posso levar em consideração. Então, a idade de Carla, que é o B, vale 17. Então, Carla tem 17 anos. Como ele quer, respectivamente, tem que ser aqui, tá vendo? Outra forma da gente fazer por tentativa seria como? Ele não deu aqui a multiplicação que tem que dar 374, a gente pegaria 12, multiplicaria por 17 e veria se dava 374, tá vendo? Não, porque nesse caso, ele quer quantos anos
Carla e Carita possuem, respectivamente, tá vendo? Ah, não, é isso mesmo, B, desculpe. É B, isso mesmo. Valeu, viu, Ana? Ó, se a gente fosse fazer 12 vezes 17, daria 14. 7 vezes 1, 7 com 8. 2 vezes 1 dá 2. 1 vezes 1, 1. Ó, quanto é que daria aqui, ó? 4, 10, 2, ó. Realmente, ó. Daria 204. Não era 374, tá vendo, ó? Não era. Então, já não podia ser, tá vendo aqui, ó? Já não podia ser a letra A. A letra B daria direitinho, ó, porque 17 vezes 22 dava direitinho 374, tá vendo? Seria a letra B. Beleza, então dá para fazer, gente, pelas duas formas, tá? Tanto usando a equação de segundo grau, quanto fazendo por tentativa, beleza? A gente é isso, vou liberar vocês.